IPO da Caixa Seguridade. Depois de algumas tentativas ao longo dos últimos anos, estamos com o período aberto para fazer reserva no IPO da Caixa Seguridade. E a gente está vivendo um ano, 2021, extremamente aquecido para o mercado de novas ofertas, muitos IPOs, algumas coisas estranhas. E o ponto é, vale ou não vale a pena investir nas ações da Caixa Seguridade? Então, essa é a análise que eu vou fazer no vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal? Caixa Seguridade é uma operação, é uma empresa dentro da Caixa Econômica Federal. Tá? Quando a gente fala de Caixa Econômica Federal, a gente está falando de uma empresa que foi fundada em 1861 pelo imperador Dom Pedro II. Tá? Então, um negócio aí extremamente antigo, mas vamos se apegar aos pontos aqui do business. Tá? Então, o que a gente está falando? Estamos falando aqui da operação, uma subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, que atua de forma diversificada em algumas linhas de negócio. Então, a gente está falando produtos de seguros, que é o principal, o foco dela, planos de previdência complementar abertas, títulos de capitalização, administração de consórcios e assistência, outros serviços, e corretagens de seguro. Então, a gente está falando aqui de um business de seguro, uma seguradora, que faz os seguros, comercializa e tem uma rede muito grande que eu vou explicar aqui ponto a ponto. Tá? Então, olhando para o negócio, quando a gente olha para o setor, a penetração dos serviços financeiros, também, quando a gente fala de seguros especificamente, no Brasil ainda é muito baixa. Então, a penetração tem crescido, conforme o crescimento econômico, melhora da educação, esse setor tende a crescer. Então, quando a gente olha para o setor, é um setor que tem barreiras de entrada, não é simples montar uma seguradora, precisa de vários pontos que são difíceis de você conseguir montar, desde ter uma boa rede, mas também capital e uma expertise. Então, é um setor com barreiras de entrada, que cresce bastante, estruturalmente deve crescer, tá? Mas quando a gente começa a olhar especificamente para Caixa Seguridade, quais são os pontos aqui que são importantes? Então, vou pegar aqui, a Caixa Econômica Federal é o maior banco do Brasil. Vou mostrar um número para vocês terem ideia. Ela tem 145 milhões, quase 146 milhões de clientes. Ou seja, ela tem praticamente a população bancarizada toda do Brasil se relaciona de alguma forma com a Caixa. Então, a gente está falando aqui, tem quase 90 mil funcionários, mas de pontos. Ela tem 26 mil locais físicos de atendimento, quase 4.200 agências, mais 8.800 correspondentes, 13 mil unidades de loterias, 99% dos municípios, mais de 5.500 mil municípios. Quando você fala desse negócio, do business de seguro, e você tem uma rede tão grande dessa, isso faz uma grande diferença. Não dá para montar uma seguradora sem ter rede. Você pode ver, todas elas estão associadas a grandes bancos, grandes instituições financeiras. Então, BB Seguridade, a Porto Seguro com Itaú, Sul América, todas elas, só a Sul América que é muito independente, mas todas elas têm grandes parcerias com essas redes, porque no final do dia você tem um cross-sell, você está falando de serviço financeiro, então, ou seja, o banco tem uma grande facilidade em conseguir vender, mas você precisa de canais. E quando a gente está falando da Caixa, Seguridade, ela tem um maior canal de acesso às pessoas desse segmento. Tá? Então, é um ponto importante aqui. Quando a gente olha para o market share dela, então esse aqui é o gráfico dos últimos anos, ela conseguiu crescer bastante. Então, se a gente olha aqui de 2015 até então, ela saiu do market share aqui de 5,4% e hoje ela tem 13,5%. É a terceira. Então, ela vem fazendo algumas mudanças, uma boa gestão, que depois eu vou comentar, e tem conseguido sim entregar um crescimento. É importante também, quando a gente pega desse business aqui, o relacionamento da Caixa está muito correlacionado com crédito habitacional. Então, a Caixa sempre tem as melhores taxas, dado acesso a funding e outros pontos. Ela tem 61,4% no market share dos prêmios emitidos de seguros habitacionais. Ou seja, quando você vai financiar uma casa, você tem aquele seguro habitacional, caso qualquer coisa aconteça
com a pessoa que está financiando, né, o seguro cobre. Então, isso está atrelado essa questão, né, de ter o relacionamento ali, principalmente do lado de financiamento imobiliário. Bom, vamos falar do terceiro ponto aqui desse case, né, que é o controlador. Então, quem controla a Caixa Seguridade é a Caixa Econômica Federal. Ou seja, estamos falando aqui de um controle estatal. Quando a gente analisa, né, a gestão aqui do Pedro Guimarães, é uma gestão muito competente que vem demonstrando resultados, né? A gente viu aqui crescimento no market share. Então, pessoal, tem aqui, né, embaixo, né, o link para baixar o relatório completo com todos esses pontos da análise e a recomendação e os cronogramas, tá? Mas o Pedro Guimarães vem fazendo, né, uma boa gestão e entregando bons resultados, tá? Existem várias medidas aqui, como eu falei, ele vem implementando mudanças que são positivas, entretanto, falar de estatal nesse momento é complicado, né? A gente falasse 2, 3 anos atrás, ninguém se preocupava muito com esse risco, mas o risco aumentou fortemente, né? A gente viu as questões correlacionadas a Petro, Banco do Brasil, Eletrobras. É um setor que está um pouquinho mais protegido, né? Então, o preço do combustível, ele é mais sensível para medidas populistas. Seguridade, nem tanto. Entretanto, esse risco existe e ele ficou mais explícito aí nos últimos meses, tá? Então é um ponto importante dessa análise. Vamos falar da oferta, né? Então é mais um ponto importante aqui da nossa análise, que é os recursos, os times, né, que estão acontecendo esse IPO. E o ponto é, quando a gente olha aqui, primeiro, a destinação dos recursos, a gente está falando aqui, né, de uma venda de 450 milhões de ações, o que equivale a 15%, tá, do valor de mercado da empresa. Depois eu vou mostrar os intervalos, mas é uma oferta secundária. O que significa isso? Que um dos controladores, né, no caso a Caixa Econômica Federal, que controla, o que tem a empresa, né, que detém a empresa, está vendendo suas ações. Ou seja, o dinheiro não vai para a companhia e sim para o sócio, né, controlador. Tem duas formas de ter oferta, né? Uma é primária, ou seja, você emite novas ações, dilui todo mundo e o dinheiro vai para a companhia para crescer, reduzir dívida, entre outros projetos. Secundária é quando tem um sócio vendendo, tá? Então, a destinação dos recursos não é uma das melhores, tá? A gente não está falando de crescimento aqui, mas sim uma oferta secundária. A gente está falando aqui, se a gente pegar no meio do range, por volta de 5 bilhões de reais, relativamente grande quando a gente olha, né, a escala aqui. Então o período de reserva começou dia 13, vai até dia 26, 27 fixa o preço e 29 começa a negociação. E vamos falar do valuation, né, dos pontos aqui que são importantes. Então como é que está o intervalo, né? Ele está entre 9,33 e 12,67, esse é o range de preços da oferta, né? O meio está ali nos R$11. E esse gráfico aqui mostra, né, a sensibilidade. Aqui a gente está considerando, está trabalhando com um lucro de 2,7 bi em 2022, tá? A gente está considerando o lucro de 2022 porque tem algumas questões em 2021 de mudança, de parcerias que acabam atrapalhando essa visão. Então a gente está comparando os lucros de 2022 e os respectivos, né, preços-lucros, ou seja, valor de mercado versus o lucro, para ver essa relação. Então, quando a gente pega aqui, né, no meio do intervalo, a gente está falando de um lucro de 12,2 vezes, tá, para 2022. E vamos comparar, né? Quando a gente coloca aqui, esse gráfico mostra, ele está no relatório, tá, pessoal? Caixa Seguridade, né, no ponto superior, né, ponto máximo ali, a gente está falando de 14,1 vezes lucro, na média 12,2 e na banda inferior 10,4. Aí a gente compara com os concorrentes, né? Sul América 11,9, BB Seguridade 9,6 e Porto Seguro 9 vezes. Ou seja, né? Só na banda inferior que ele está abaixo. O resto ele está sendo negociado aí acima dos concorrentes. Ele tem um prêmio, tá? Então é mais um ponto de atenção. E aqui essa tabela, né? Ela mostra aqui um pouquinho dos números que a gente colocou, né? Então os lucros de 2022 das 4 empresas, tem um histórico aqui, e aí a relação preço-lucro aqui de cada uma delas para 21 e para 2022, tá? Mas o ponto é, a Caixa Seguridade vem, né, a não ser que seja no ponto mais baixo ali, com prêmio, ou seja, mais cara
que as concorrentes, inclusive que empresas privadas, tá? E aí, o ponto é, investir ou não investir? Vale ou não vale? Nossa recomendação é não entrar nesse IPO, tá? E eu vou explicar aqui, dado todos esses pontos aqui. A gente está falando de um negócio em que o business é bom, o setor, sim, é um setor bom e que deve crescer estruturalmente. A Caixa tem vantagens competitivas, né, de rede, tem conseguido fazer um bom trabalho. Entretanto, quais são os pontos que pegam? Na nossa visão, tá? Estatal. Nós recomendamos a saída das estatais das nossas carteiras, né, e publicamente, porque o risco aumentou fortemente. Então, por que eu vou entrar em uma empresa que tem um risco estatal se existem outras oportunidades na bolsa que são até maiores e que tem um controle privado, tá? Então, o controlador é um ponto importante nesse momento. Se tivesse um desconto gigantesco, talvez tivesse algum sentido, mas mesmo quando você olha para bancos, né, os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, sendo negociados a 9 vezes, lucro, o Banco do Brasil a 6, existe esse desconto. A Caixa da Seguridade vem numa trajetória um pouco diferente, fazendo mudanças, né, que estão se refletindo ali, um crescimento forte. Entretanto, não enxergamos aqui, né, como algo extremamente atrativo para compensar os riscos. Investir, né, e analisar é nada mais do que ter um balanço de riscos, né, uma simetria de risco. Quanto eu tenho para ganhar, quanto eu tenho para perder. E dado essas questões aí correlacionadas a controle, existe um risco maior, né, do lado negativo, que não são compensados pelo lado positivo, tá? Crescimento e tudo mais. Então, nossa recomendação é não entrar, tá, pessoal? O relatório completo está aqui embaixo, se você decidir entrar, porque não é um case ruim, né? A gente não está falando de uma empresa ruim, problemática, mas tem um ponto aqui importante que é o controle, e ultimamente o controle estatal tem sido algo complicado, tá? Então o relatório está aqui embaixo com todo o cronograma, se quiser baixar é gratuito, e se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.